Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de melhoramento genético de plantas. E aí, estão animados agora ou não? E aí, como é que tá os estudos dirigidos aí? Tá melzinho na chupeta? Muito fácil, né? É muito fácil, porque tá tudo dentro da disciplina do que a gente fala, né? E ainda com a possibilidade de discutir em grupos, né? Então fica mais fácil de vocês trocarem conhecimento e fixar esse conhecimento aí, né? Lembrando que, como sugerido para vocês, tentem de preferência fazer inicialmente sem consultar, né? E aí, se vocês não conseguirem, vocês consultam o material anexo aí para poder responder de uma forma adequada as questões elaboradas, ok? Recordando então, pessoal, que hoje nós vamos falar sobre introdução de plantas. Portanto, deste capítulo até o capítulo de retrocruzamento, são os conteúdos referentes ao segundo estudo dirigido, porque ao total teremos 3, né? Então, esse será o segundo estudo dirigido. Para quem acompanha no livro, só recordando que esse livro de pessoal lá do melhoramento de plantas, lá de Viçosa, né? Que inclusive tem na biblioteca, refere-se nesse livro aqui, ó, vamos olhar junto aqui agora. É o capítulo 11 até o capítulo 18, né? Então começa com a introdução de germoplasma e finaliza com de métodos de retrocruzamentos, tá? Nesse livrinho aqui que a gente utiliza como roteiro da nossa disciplina, ok? Então, vamos falar um pouco sobre introdução de plantas, tá? Eu coloquei introdução de plantas, apesar do livro estar de introdução de germoplasma, porque esse é o nome mais clássico que normalmente a gente vê por aí, tá? Apesar que a gente vai contrastar as duas filosofias, uma questão mais de semântica, né? Mas tudo bem, não tem problema não. O importante é que vocês saibam o que está acontecendo aí, tá bom? E antes de fato de começar o capítulo, eu gostaria de fazer um breve preâmbulo do que nós veremos nessa segunda parte da disciplina, tá bom? Então, vamos lá. Opa! Vou ver se está tudo bem ali na gravação ali. Para não ter o desgosto de gravar tudo e depois perceber que não estava gravando pelo OBS. Eu utilizo o OBS Studio, né? E outra coisa, outro detalhe. Nós veremos os conteúdos referentes da aula de hoje serão a introdução de plantas, seleção de plantas e hibridação de plantas. São 3 capítulos, mas como esses 3 capítulos são tão pequenos, eu poderia juntá-los num único vídeo ou poderia fazer cada um desses, né, aqui referente a um capítulo, em vídeos diferentes. E eu optei pela segunda. Por quê? Porque eu acho que fica melhor, né, de vocês localizarem aí no canal, tá bom? Então aí vocês ficam, eu quero saber de introdução, eu quero saber de seleção, eu quero saber de hibridação. Então, apesar de serem capítulos pequenos e a gravação vai dar poucos minutos, né, eu ainda assim optei por fazer em vídeos separados e não juntar num único vídeo, tá? Só por uma questão mesmo de organização. Dito isso, vamos para o que nos interessa, que seria um breve preâmbulo que nos aguarda aí. Pessoal, então o melhoramento genético de plantas, ele pode ser dividido em grandes grupos, né? Por quê? Porque você pode pegar uma planta e colocar numa dada localidade, e a partir dessa planta que foi colocada nessa localidade, ela pode se tornar uma cultivar, né? É uma possibilidade, que seria o primeiro tópico, seria da introdução. Mas eu posso pegar de uma população, né, de plantas e selecionar aqueles indivíduos que mais me interessam. E a partir dali extrair e gerar uma nova cultivar. Tá bom? Lembrando que todas as definições de cultivares já foram ditas no vídeo anterior que está no canal aí sobre cultivares, tá bom? E com relação à hibridação, seria um outro grande grupo, né, dentro do melhoramento genético de plantas, né? Que são aqueles métodos que você utiliza a fusão de gametas, né, para que você obtenha indivíduos com constituição genética de ambos genitores, tá? Então, isso, você é o único desses 3 aí, né, de introdução, seleção e hibridação. A hibridação é o único que amplia uma variabilidade genética, né? Então, ele como se destravasse aquele arcabouço genético que você tem para criar
novas combinações e dessa forma ser possível a obtenção de progênies, inclusive com médias de características de produção ou qualquer característica agronômica, né, superiores quando comparadas aos seus genitores, que seria uma segregação transgressiva, tá? Mas beleza. Então vamos lá, pessoal. Deixando claro isso daí, vamos falar um pouco do que nos aguarda. Por exemplo, a introdução é muito fácil, não tem muito o que dizer, porque a gente vai ver agora no próximo slides aí, que ela é bem simples e bem direta. Que é você pegar uma cultivar que ela não é importante, não é daquela localidade, né? Perdão, não, vou voltando à fita aqui. A introdução é você pegar uma espécie de uma outra localidade e colocar na localidade que você se encontra. Então é muito simples, né? Agora a seleção, ela tem duas divisões que a gente pode colocar aí, que seria a seleção genealógica, ou seleção de linhas puras, né? Ou também temos a seleção massal, que também está dentro do tópico de seleção, tá? Que a gente viu no capítulo respectivo dele. E os métodos de hibridação, na sua origem, deixa eu passar o caminhão ali. Na sua origem, foram idealizados dois métodos, né, que seria o método Book, ou da população, e o método genealógico, ou pedigree, tá? Cada um com suas peculiaridades, nós vamos ver nos capítulos mais para frente, tá? Mas também vamos ver ainda na nossa disciplina outros métodos de melhoramento que se baseiam em hibridação, né? Por exemplo, o método SSD, o método da seleção, o método da geração precoce, o método dos retrocruzamentos, né? Que são outros métodos também, né, que utilizam a hibridação como seu pilar, tá bom? Isso nós estamos falando somente do capítulo das partes referentes aos métodos mais recomendados para plantas autógrafas. Mas isso também não quer dizer que possam, alguns deles que nós citamos aqui, que não possam ser utilizados para plantas alógamas também, tá? Mas a gente vai chamar atenção isso para cada capítulo quando for desvelando esses tópicos aí, tá? Porque dentro de hibridação, recomendado para plantas alógamas, nós podemos falar o próprio processo de obtenção de linhagens e mais tarde, né, você faz a hibridação deles para obter os híbridos simples, duplos, né? Podemos citar também a seleção recorrente, que também seriam métodos baseados na hibridação, ok? Então, seria isso, uma grande visão geral do que nos aguarda nessa segunda parte da disciplina e uma pequena parte da terceira, quando nós nos referimos às plantas alógamas. Ok, pessoal? Então, vamos, de fato, iniciar esse capítulo, né, que assim como os posteriores que virão aí, que será esses próximos, que é o da seleção e da hibridação, são capítulos bem pequenininhos, que a gente vai finalizá-los assim, ó, um piscar de olhos. Então, vamos lá. Então, introdução referente ao quê? Introdução referente ao método de introdução de plantas. Então, introdução do método de introdução, tá? Vamos lá. Definição. Consiste na transferência de uma espécie ou variedade para um local onde esta é inexistente. É uma coisa muito simples, né? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui no Brasil, né? Você pensa no Brasil, quais são as principais culturas, né, que são exploradas no agronegócio brasileiro? Fala aí, pensa rapidinho aí. Milho, boa. Outra. Soja, muito bem. Próximo. Café, boa. Arroz, boa. O que mais? Algodão, trigo, muito bem, ó. Parabéns. Agora me fala aí, quais dessas culturas que vocês se lembraram aí do Brasil fazem parte, em sua origem, do nosso centro de origem aqui, que seria o Brasil Paraguaio? Lembra da aula lá de centros de origem, diversidade? Então, nenhuma. Nenhuma dessas que nós citamos aqui, milho, soja, citros, né, laranja no caso que estou falando, o trigo, o café, nenhuma dessas culturas de extrema relevância para o agronegócio brasileiro, em sua origem, é
brasileira, né? Então, olha como que é importante você pegar uma espécie de uma outra localidade, né, e colocar nessa localidade, seria uma nova região, e essa nova espécie, que seria uma espécie exótica, porque não pertence àquele ecossistema original, ela pode se tornar uma cultura de extrema relevância, né, para aquela nova região. Então a gente pode citar também o caso, por exemplo, do que saiu de importante das Américas, né, das Américas para os outros países, né? Por exemplo, a gente pode citar o caso da batata. A batata, ela tem ela, em sua origem, é lá na região do Chiloé, né? Na região do Chile, né? Nos Andes, a Cordilheira dos Andes ali. E aí a gente vê a importância da batata, por exemplo, como fonte de carboidrato lá para o pessoal da Europa, né? Então, olha como que é importante essa troca de materiais genéticos, essa troca de espécies, né, entre regiões no planeta, né? Então é muito interessante. O próprio milho, que saiu da América, né, e foi para outras regiões do planeta. O feijão, que é originário da América, também foi para outras regiões do planeta. Então isso é muito interessante, como acontece esse intercâmbio de materiais genéticos aí, né? E aí vem aquele conceito que nós falamos lá. Ô Ramon, você, no livro está introdução de germoplasma. Por que você colocou introdução de plantas? Eu coloquei meus tópicos, né, introdução de plantas, seleção de plantas e hibridação de plantas. Mas tem outros autores que colocam outros temas. Eu coloquei só dessa maneira também para padronizar. Então, por exemplo, a introdução de plantas é um nome clássico, tá? Aí, poderíamos também chamar de introdução de germoplasma. Aí você vem o contraste. Porque você pensa assim, nossa, introduzir planta, vou pegar a planta inteira e vou colocá-la, né? E aí vem um outro conceito que seria também interessante, dependendo do enfoque que você vai dar. Por quê? Se você fala em introdução de germoplasma, ele pode partir de uma ideia que ele talvez fosse mais amplo, porque você fala assim, germoplasma é material genético. Então, o que eu posso levar material genético? Eu posso, além de levar a planta como um todo, eu posso levar partes dela, né? Tubérculos, manivas, meristemas, né? Pólen, eu posso utilizar o próprio DNA, né? E isso tudo estaria no conceito de germoplasma, que é um conceito interessante. Mas o interessante é a introdução de plantas, o que nós acabamos de falar, que são as manivas, né? Os tubérculos, elas fazem partes da planta, né? Então não está equivocado você falar em introdução de plantas, né? Então eu opto por trabalhar o conceito clássico, que seria a introdução de plantas. Mas a gente respeita a opinião do autor do livro, que falou que prefere abordar o tema como se fosse a introdução de germoplasma, tá? Mas saibam que existem essas diferenças, mas que ambas definições remontam à mesma consequência, né, que seria você retirar uma espécie de uma dada localidade e colocá-la numa outra, e a partir disso ela ser explorada economicamente nessa nova região, tá? E a gente percebe que isso daí ocorreu muito, né, durante as grandes expedições ali no século XVI. Devido àquelas grandes navegações que aconteceram naquele período, né, houve intercâmbio intenso de materiais genéticos para diversas localidades do planeta, né? Material que saiu da América foi lá para a Europa, da Europa foi para a Ásia, da Ásia veio para as Américas, e aí a gente viu que virou essa grande disseminação de espécies, né, que ao longo do planeta como um todo, né? Então isso é muito interessante, esse método da introdução de plantas, tá? Então, quais são as aplicações que a gente pode colocar aí, né? O uso da introdução de plantas, tá? Como a gente já bem disse aí, nova fonte de renda para os agricultores. Deixa eu colocar um pointer aqui, vai ficar mais fácil de a gente ler e apontar aqui, ó. Nova fonte de renda para os agricultores. Pessoal, isso aqui é meio óbvio, né? Acabei de falar agora aqui. Imagina se alguém não tivesse tido a ideia de trazer a soja para cá, ou trazer o café para cá, né? Ou o arroz,
né? Então, alguém trouxe para cá, cada um, né, na época, trouxe essas espécies vegetais para o Brasil e começou a ser utilizada como uma nova fonte de renda para o agricultor, né? E tem tantas outras que podem ser trazidas para o Brasil, né, e pode, a partir desse momento, ser utilizada para uma nova fonte de alimento, uma nova fonte de renda para os agricultores ali envolvidos, né? Então isso é bem óbvio. Pode-se, além disso, com a introdução, aqui ó, pode-se introduzir espécies cultivares ou acessos com características especiais para serem usados no desenvolvimento de cultivares. O que quer dizer isso aqui, pessoal? É bem simples, né? Vamos imaginar o seguinte, eu estou lá no meu programa de melhoramento genético lá e de repente surge uma doença que eu não tenho nas minhas populações ali no meu programa de melhoramento, cultivares que sejam o material genético, seja linhagem, seja lá o que for, né? Materiais que não têm alelos de resistência a uma dada doença. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar material genético daquela outra localidade e introduzir aqui no Brasil, nesse caso, fazer meus cruzamentos para que dali, né, eu possa extrair algo de interessante ali. Isso se eu optar pelo fato de introduzir o material de outra localidade para o meu programa de melhoramento, né, para que ali mais tarde eu possa fazer novas combinações. Então, vou pegar características específicas dessas plantas que foram introduzidas no Brasil. Eu posso fazer isso para resistência à doença, melhorar sei lá, insensibilidade ao fotoperíodo. Então, o que mais posso trazer também? Melhorar as qualidades organolépticas das minhas cultivares, né, do meu material, né? Então, isso tudo eu posso utilizar, mas sempre com aquela ressalva, tem que tomar cuidado, porque toda vez que eu opto por utilizar a introdução nesse contexto, que é pegar um material melhorado meu, né, e cruzar com um acesso, um material que não é nativo e colocar no meu bloco de cruzamento, lembre-se, aquele material que não é nativo, ele tem que passar por todo um processo de adaptação, né, para que surja algo interessante no final. Porque, lembre-se, está indo a resistência a doenças? Sim, está indo. Mas e as outras características agronômicas ali? Você acha que aquele material vai ter, que eu estou introduzindo aqui no Brasil, ele vai ser um material show de bola? Ele vai ser um material que tem, como pode dizer assim, características desejáveis do ponto de vista agronômico? Provavelmente não. Ele terá somente aquela característica que eu me interesso, que seria a resistência à doença, por exemplo, né? Então, a gente tem que ser bem criterioso ao lançar mão desse uso da introdução aí, tá bom? Mas é uma possibilidade, né? Outra aí, estabelecimento de um programa de melhoramento, né? Então, vamos supor, eu pretendo iniciar um programa de melhoramento de uma cultura que não tem aqui no Brasil. Então, eu posso trazê-la na sua origem, de um centro de origem dela, seja lá sei lá, nos Estados Unidos, está num país qualquer aí, né? Então eu peguei lá o girassol, né, lá dos Estados Unidos lá, e eu estou trazendo aqui para o Brasil, mas aqui no Brasil, por não ser nativo, né, aquelas cultivares que estão vindo lá dos Estados Unidos para cá, eu já posso, a partir delas, estabelecer um programa, iniciar um programa de melhoramento? Posso. Então eu posso, a partir daquelas cultivares trazidas lá dos Estados Unidos, eu posso estabelecer o meu programa de melhoramento, iniciar o meu programa de melhoramento, né? Então é uma característica interessante também a partir desse ponto de vista aí, tá bom? Pessoal, então eu tentei ser o mais objetivo possível nesse capítulo aí, tá? Eu sempre recomendo a leitura do livro, porque sempre tem informações adicionais, mas eu julgo que o mais interessante aí eu consegui sintetizar nesses breves minutos, tá bom? Qualquer dúvida, lembre-se de mandar para mim via WhatsApp aí, ou mensagem no e-mail, ou me deixar nos comentários, fique à vontade de fazer da melhor forma possível, combinado? Então, no mais, muito obrigado pela presença de vocês, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.